Olá pessoal, eu sou o professor Justino e mais uma vez vim aqui fazer uma aula para vocês. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a República Velha. Nós estudamos a primeira parte da República Velha, conhecida como República da Espada, e hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica. Vamos falar de todos os grandes acontecimentos da República Oligárquica no Brasil. Então, a partir do governo de Prudente de Moraes até a Revolução de 30, nós temos esse governo conhecido como República Oligárquica. Então não se esqueça, aula da República Oligárquica, professor Justino, vai lá no nosso canal, faz a sua inscrição e a partir de agora tem uma novidade. Todos os alunos que fizerem a inscrição, manda uma mensagem e vai receber um link com atividades, com exercícios, com propostas do conteúdo. É uma novidade nossa para ajudar você que vai fazer o vestibular, que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibulinho da ETEC. Estamos trabalhando para melhorar as suas condições de aprendizagem, o seu melhoramento educacional. E para isso, contamos também com o seu apoio, a sua ajuda, clicando no nosso canal, fazendo a sua inscrição, incentivando mais pessoas a também fazer a inscrição. Então vai lá, faz a inscrição, curte as nossas aulas e receba também o link com atividades. É só mandar mensagem que a gente vai entrar em contato e mandar para vocês. Então vamos começar o estudo sobre a República Oligárquica. O período inicial da República Velha, então a República Velha se estende de 1889 com a proclamação da República e vai até o 1930 quando a gente tem a Revolução de 30 ou o golpe de 30 e começa a Era Vargas. Nesse período a gente tem então os dois primeiros presidentes que eram os presidentes militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que a gente já viu na outra aula. Então essa república ficou conhecida como República da Espada, pois os dois presidentes eram militares. Agora nós vamos estudar o período em que os fazendeiros, os coronéis, eles vão dominar a política. Então esse período também é conhecido como República Oligárquica. E República Oligárquica, a palavra oligarquia significa então o quê? Um grupo de pessoas poderosas, no caso do Brasil, grandes fazendeiros, pessoas muito ricas, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, que vão ter um domínio maior, mas de outros estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e outras regiões do país. Então, um grupo de grandes fazendeiros, de ricos coronéis, dominavam a política no Brasil nesse período. Então, nós temos o primeiro presidente, é quando essa república começa, essa República Oligárquica começa a se organizar. O primeiro presidente da República, o primeiro presidente civil, então, o primeiro presidente Prudente de Moraes, primeiro presidente Prudente de Moraes. Durante o governo de Prudente de Moraes, ele não foi um governo que conseguiu um grande êxito, ele não se destacou tão bem, As questões econômicas e sociais foram muito mais marcantes nesse governo. Então, uma questão econômica importante, tem a ver com a questão da inflação, que é resultado da política econômica que tinha sido implantada no governo do Deodoro da Fonseca, uma política econômica de tentativa de industrialização do país, que a gente já postou na outra aula, que o Rui Barbosa queria que o Brasil tivesse desenvolvimento econômico, industrialização. Ele liberou empréstimos, liberou a emissão de moeda, circulação de moeda, mas muitos dos que conseguiram os empréstimos não abriram indústria e só abriram empresas fantasma. E a economia, então, se transformou em uma economia caótica, uma inflação, e esses problemas, então, se arrastaram até o governo do primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes. Na questão social, nós temos um acontecimento também muito importante, que aconteceu no interior do Nordeste, aconteceu na Bahia, e é conhecido como Canudos. Então, Canudos é no interior do Nordeste. Então, no interior do Nordeste, especialmente na Bahia. Então, esse é um dos momentos sociais mais importantes. Canudos, e esse acontecimento é conhecido como movimento messiânico, então é conhecido como messianismo. Os movimentos messiânicos, eles aconteceram no Brasil em algumas ocasiões, especialmente então no governo de Prudente de Moraes, com o Canudos. O líder desse movimento foi um religioso, um beato, chamado Antônio Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. E a história do Antônio Conselheiro é uma história que remete àquelas questões da religiosidade, da crença, da pobreza,
da questão de vontade que as pessoas tinham, de encontrar alguma coisa que desse para elas algo, né, de fé, de conquista, que levasse eles, né, a ter uma esperança. Então, o Antônio Conselheiro, né, a história do Antônio Conselheiro é uma história também marcada de vários fatos, né, ele também não era uma pessoa comum, era filho de um grande comerciante, né, sabia falar latim, ele também falava francês, ele tinha conhecimento de línguas, né? Também era um Rábula, que é um advogado que na época não tem a formação do direito, mas conhece e defende as leis. E a história dele é uma história também muito interessante. Ele tem um problema pessoal, a sua esposa, né, foge com um militar, e muitos acreditam que ele andava pelo interior da Bahia e no interior do Nordeste inicialmente para encontrar esse suposto casal, a sua esposa traidora e uma tentativa então de quê? De fazer uma vingança. E ao encontrar um padre, trabalhar numa igreja, né, numa reforma, ele passou a seguir esse padre, também trabalhou como reformador de igreja e começou a ter o quê? Contato com a população, começou a dar declarações, conversar com a população carente dessas regiões pobres, dessas cidades no interior do Nordeste, e começou então a ter fama de conselheiro, de homem que conhecia bastante das questões religiosas, e começou a atrair multidões. Ao fazer esse processo pelo interior e atrair essas multidões, Antônio Conselheiro também começou então a fazer alguns discursos contra a cobrança de impostos. Isso também motivou muitos dos seus inimigos, né, a declará-lo como o inimigo da República e um homem a favor da monarquia, já que ele era saudoso das épocas da monarquia, onde a igreja tinha um papel diferente, né? O casamento e o batismo só eram realizados na igreja, né? Ou seja, havia o casamento civil e o registro civil, né? O casamento e o batismo continuavam pela igreja, mas isso não era o quê? Agora, na República, é uma coisa oficial, é só religiosa. E ele era saudoso de coisas da época da monarquia. Por isso também foi acusado, por causa de também rasgar faixas de impostos, discursar contra esses impostos do governo da República na época, das mazelas que ele entendia que existia nesses governos republicanos. Ele foi considerado também um anti-republicano e um monarquista, né? Um patrocinador da monarquista, um patrocinado da monarquia. Bom, o fato é que, ao andar pelo interior do Nordeste, Antônio Conselheiro se viu obrigado, né, a encontrar uma região onde ele pudesse, né, se estabelecer. Então foi no interior da Bahia que ele encontrou uma região abandonada num rio chamado Serra Barris. Lá ele vai fundar então essa comunidade, conhecida também como Monte Santo, depois conhecido como Canudos, que chegou a ter cerca de 30 mil pessoas. Então vejam que a quantidade de pessoas que foi para a região foi elevada. Esse movimento é messiânico por isso, porque é um líder religioso que transmitia a ideia de salvação, né? Profecias, né? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, e certas coisas desse tipo aí que encantava e que atraía a população. Então, para poder ter mais tranquilidade, essa situação de ter esse número enorme de seguidores, ao se estabelecer aqui, ele monta uma sociedade alternativa que chegou a ter 30 mil habitantes. Mas logo também começaram os problemas do Antônio Conselheiro. Essa sociedade alternativa, então, ela tinha suas próprias regras, né? Distribuía terra, distribuía comida, casa. Lógico, eles trabalhavam, eles tinham uma coletividade, atraiu jagunços, atraiu comerciantes, mas pessoas que tinham que seguir as regras de Canudos. Obedecer às ordens de Canudos e às ordens do conselheiro. E isso, então, vai também transformar Canudos num lugar que causava medo nos coronéis, causava medo porque eles perdiam mão de obra, também perdiam o controle sobre os colonos, né? Um possível voto, que a gente vai entender essa política dos governadores, onde a gente vai falar do voto de Cabresto, mas principalmente o avanço e o crescimento de Canudos também era uma ameaça à própria questão da terra, a questão agrária, porque à medida que a população de Canudos aumentava, e com certeza aumentaria mais, era necessário mais terras.
E se eles precisassem de mais terras, eles teriam que ocupar terras da vizinhança. E isso já seria uma ameaça à questão da terra dos coronéis, né? Então a gente pode classificar isso aí como uma questão agrária muito importante, porque o fato do Antônio Conselheiro alocar essas pessoas que deixavam as fazendas, distribuir terra para elas cultivar em casa, é um espírito de reforma agrária. E a reforma agrária era uma coisa que não estava ainda, né, no papel da República e nem seria aceito pelos coronéis, porque isso seria uma ameaça à sua propriedade. Então Canudos foi o quê? Atacada durante 4 vezes, 4 guerras, onde as 3 primeiras guerras os canudenses obtiveram êxodo contra as forças dos coronéis, contra as forças locais, né? Até que houve o quê? Participação do governo, e aí uma participação intensa do governo federal e as forças locais. Na 4ª Guerra, Canudos, então, foi derrotada. Então esse é um momento muito importante do governo do Prudente Moraes, que é uma questão, então, social. Então, não podemos esquecer que foi no interior e é uma revolta que envolveu os sertanejos, os camponeses e um beato e um líder religioso, que é o Antônio Conselheiro. Valeu? Vamos continuar então. Bom, o segundo presidente da República, nós vamos trabalhando com os presidentes e os fatos envolvendo cada presidente, foi Campos Salles. Campos Salles, ele vai então fazer uma organização econômica, ele vai, né, criar uma política que vai, né, amenizar o problema da economia, né? Ele vai atrás de empréstimos estrangeiros, então o Funding Luan, que é um recurso, ele vai então fora do país e vai dar garantias de portos, exportações, e vai conseguir um empréstimo para equilibrar a moeda, para equilibrar o dinheiro e equilibrar também a economia do país. Então, Campos Salles, que pega esse governo com essa crise que é resultado do encilhamento, essa inflação que vinha desde a época do Deodoro, da política econômica do Rui Barbosa, mas ele consegue estabilizar essa questão econômica através desse programa econômico chamado Fundo Leão. Beleza? Bom, outro importante elemento da política do Campos Salles foi ter oficializado a política dos governadores. Oficializado a política dos governadores. Significa que essa política já estava começando a existir, mas ele deu os eixos dela. Como que funciona essa política dos governadores? Muito simples. É uma união entre os políticos e os coronéis. Nessa união de políticos e coronéis, nós vamos ver então surgir, né, as eleições com voto de cabresto. Então, como que é isso? Os fazendeiros, eles têm colonos morando dentro das suas propriedades. Os colonos dependem dos fazendeiros. A gente sabe que a Constituição não permitia o voto a analfabetos, nem mendigos, nem militares de baixa patente, nem padres, nem as mulheres. E tinha que ser maior de 21 anos. Mas foi possível que os coronéis organizassem, né, para que os seus colonos pudessem, então, o quê? Aprender a desenhar o nome, desenhar mesmo, desenhar, só desenhar, sem saber o que estava fazendo, desenhar, e se tornar o quê? Aptos a votar, constituindo um dos elementos mais importantes da política dos fazendeiros, a política dos coronéis, que é a República Oligárquica, que é o chamado voto de cabresto. Então a gente tem muitas ilustrações onde tem lá um coronel puxando lá um burro, né? Para lembrar a maneira como se você puxa um animal pelo cabresto, então, para votar no candidato que o coronel queria, porque as eleições naquele período não acontecia com esse processo, né, que a gente tem hoje do voto secreto. O voto era aberto e ele era declarado, então o sistema era diferente, então o coronel tinha controle nesse voto que os seus colonos tinham. Então o colono votava no candidato do coronel. Então quer dizer que esse coronel era responsável por ajudar os políticos. E aí o que o coronel ganha? Aí a gente vai ver outra fase, outro momento, que é a chamada troca de favores. Troca de favores. Então, se o coronel era o responsável por ajudar
os políticos a se eleger, porque ele tinha, né, o curral eleitoral, ele tinha, né, as bases ali naquele interior. E essa política une esses coronéis, une esses fazendeiros, para eles não o quê? Evitarem os confrontos, para eles ficarem do mesmo lado. Porque se eles ficam do mesmo lado, elegem o governador certo, o senador certo, o deputado certo, o presidente certo, eles também vão receber, né, os favores. Então há uma troca. Voto de cabresto para garantir a eleição e a troca de favores. A nomeação de um juiz, de um delegado, órgãos e cargos importantes no interior dos estados e no interior das cidades brasileiras. Então, é a política dos governadores, o coronelismo, né, que é a força política dos fazendeiros no interior, nas cidades, e apoiando, então, com o voto de cabresto, a eleição desses políticos. E isso, então, ficou conhecido como política dos governadores. Então, ele oficializou essa política dos governadores. Então, outro presidente importante, 3 acontecimentos importantes do governo dele. 1. Revolta da vacina. Pessoal, muito importante falar sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina é um acontecimento onde você pode, né, contextualizar, você pode usar, por exemplo, no eixo de saúde da redação do Enem, você pode trabalhar, indicar a ideia que já existia e a importância da ciência e da medicina, que é negada atualmente pelos próprios governos, mas que naquela época, obviamente, pela situação de educação que as pessoas tinham, as informações que as pessoas tinham, né, você pode fazer contextualização, né? Você pode fazer o quê? Trabalhar isso dentro de uma redação, dentro de um tema, de um eixo de saúde. Então, o que é a revolta da vacina? A revolta da vacina, ela ocorre por 2 motivos. São 2 motivos simples. 1. Vacinação obrigatória. Vacinação obrigatória é um dos motivos, já vamos mencionar aqui. E a outra é a reforma do Rio de Janeiro, tá? Um Rio de Janeiro. Bom, vamos começar. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade que, apesar de ser a capital, era uma cidade que era daquela época tradicional dos casarões antigos, das ruas estreitas, e a cidade vivia uma epidemia de algumas doenças, entre elas a varíola, peste bubônica, febre amarela, algumas doenças, né? Era uma cidade onde o povo ainda jogava bosta pela janela. Então o saneamento e o esgoto era uma coisa mínima. Então as condições de proliferação de doenças por causa da sujeira, o rato, urina e etc. eram muito fáceis. E isso transformou o Rio de Janeiro num centro de uma epidemia, né? E principalmente de varíola. Bom, o governo tentou medidas mirabolantes. Comprar rato, as pessoas iam lá, matavam rato, né? E chegava lá com balde, entregava e recebia. São medidas que não têm a ver com medidas de saúde, não são medidas inteligentes para a saúde. Mas a gente tem um ministro da saúde, um médico, se diga de passagem, né? E esse médico que entende de saúde, ele vai então trazer para o Brasil a vacina contra a varíola. E essa vacinação, ela foi então implantada como uma vacinação obrigatória. E você vai ver cartazes, você vai ver charges mostrando lá o povo, os mata-mosquitos, que são os vacinadores, de um lado o povo com pau, porrete, rodo, água quente. Por quê? Porque a população estava ignorante com relação à vacinação. Muitos achavam que a vacina ia ter o quê? O vacinador ia ver as partes íntimas de quem ia ser vacinado, que a vacina, na verdade, era para colocar uma doença nele. Então, tudo isso fez uma parte da população se revoltar. Mas a revolta da vacina ocorreu também envolvendo uma parte da população que vivia no centro do Rio de Janeiro, naqueles casarões antigos, dos velhos cortiços, né? Citado, né, na literatura, o livro Cortiço. Então, onde as pessoas viviam aglomeradas, onde elas também viviam próximo aos locais de trabalho, e agora a reforma queria o quê? Fazer grandes avenidas, então esses casarões iam ser derrubados, as pessoas iam ser despejadas, né? Botar eles para fora, botar abaixo e levar eles para os arredores. Então, juntou a população ignorante, desinformada, que foi usada também, manipulada, como se manipula até hoje, então criando problemas ao invés de solucionar,
Então essa população mais desinformada, ela ficou o quê? Contra a vacinação obrigatória, por causa da questão das partes íntimas ou porque achava que ia receber doença. E junto com esse grupo que era contra a vacinação obrigatória, juntou o pessoal que estava sendo prejudicado com a reforma do Rio de Janeiro, porque eles estavam sendo o quê? Desabrigados, botados para baixo, e esses prédios, esses casarões, e eles botados para fora desses centros onde eles moravam, esses cortiços. Então essa vacina reuniu esses dois grupos. Beleza? Importante então não lembrar. É contra a vacinação obrigatória e também com a participação de pessoas indignadas com a reforma da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Continuando. Outro ponto importante do governo do Rodrigues Alves foi o Tratado de Petrópolis. Pessoal, esse Tratado de Petrópolis, ele é um tratado, então eu vou abrir aqui um mapinha, né, para a gente ilustrar aqui, certo? Esse Tratado de Petrópolis, ele tem a ver com o avanço da atividade da borracha, né? Então, existe uma política de avanço das atividades da borracha. Então, além do café, que era o principal produto econômico do Brasil no final do século XIX e no início do século XX, nós temos também a questão da borracha. A gente tem o cacau, tem açúcar ainda um pouco, tem outras, começa mais tarde as atividades mineradoras, mas a gente tem um grande momento da nossa economia que era as grandes, né, explorações, as áreas de exploração da borracha. Como já tinha ocupado a região do Pará, a região do Amazonas, alguns seringueiros avançaram sobre a região da Bolívia. E aí, entrando em conflito com o governo boliviano, alguns dos nossos caboclos seringueiros, né, vão invadir esse território, então vai ter conflito. E o governo brasileiro, para resolver essa questão territorial e essa questão econômica com a Bolívia, o Brasil vai comprar o Acre. Então, o Tratado de Petrópolis é um acordo feito entre o Brasil e a Bolívia. Então, o Brasil comprou o Acre. Então, o Tratado de Petrópolis, resumidamente, é um quê? Um tratado onde o governo brasileiro, hoje o antigo conhecido Barão do Rio Branco, diplomata brasileiro, negociou a aquisição desse território, né, que é o Acre, que o Brasil então ocupou na época então do avanço da seringueira, na época da borracha, do ciclo da borracha. Então, essa atividade aqui, então, esse processo tem a ver com o ciclo da borracha. Então, por causa desse ciclo da borracha, do desenvolvimento da borracha, das áreas ocupadas pelos brasileiros e esse conflito com a Bolívia, né, os interesses do Brasil estavam também em jogo. O Brasil achou e acreditou que naquele momento a borracha no seu auge, né, ia ser um excelente negócio, de fato, né, estava muito claro que ia ser um excelente negócio. O Brasil pagou libras esterlinas, milhões de libras esterlinas, e também se comprometeu a fazer uma ferrovia para os bolivianos que se chamava Madeira Mamoré. Então, você veja que a obra é uma obra no meio da floresta, uma ferrovia para os bolivianos poderem usar, e o pagamento de libras esterlinas. É óbvio que isso aí é um território que é semelhante ao território de muitos países da Europa. Então é lógico que era uma coisa boa porque era borracha. A questão é que, por que foi um ciclo? Porque os ingleses souberam vir aqui, fazer a pirataria das seringueiras, as mudas, levar para o antigo Ceilão, que é o Sri Lanka e outras partes da Ásia, e começaram a produzir borracha lá também. E aí, lógico, a gente deixou de ser o quê? O grande e poderoso produtor de borracha no mundo, né? A gente foi tão grande e poderoso que a gente tem duas grandes cidades lá na Amazônia, em Belém e Manaus, onde tem dois enormes teatros levantados no meio da floresta, né? No meio da floresta. Então mostra que a borracha era uma atividade econômica muito grandiosa e que valia a pena o governo brasileiro comprar. Então Rodrigues Alves, através do Rio Branco, o Barão, ele negociou e comprou o Acre. Pena que os ingleses souberam também levar essa atividade econômica para suas neocolônias, explorando também borracha e levando a nossa economia a um declínio. Mais tarde, essa atividade da borracha, ela volta, né, a ter importância, e o Brasil volta de novo a ter grandes
ganhos e lucros com a economia da borracha. Inclusive hoje, a mesma prática que os ingleses fizeram de plantar ela, né? Também acontece no Brasil, no Paraná, no São Paulo, Goiás, né? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, em vários lugares tem cultivo de seringueira, beleza? Bom, fechando sobre Rodrigues Alves, nós vamos falar que no governo de Rodrigues Alves, outro acontecimento importante foi chamado de Convênio de Taubaté. Então, o que foi esse Convênio de Taubaté? Bom, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer uma contextualizaçãozinha. Na aula que a gente explicou sobre o encilhamento, que a gente falou da crise econômica, a crise econômica ela aconteceu lá ainda no final do século XIX, quando o governo liberou empréstimos e grande parte das pessoas que pegaram empréstimo eram fazendeiros. O que eles fizeram? Compraram mais terra e plantaram mais café. Qual foi a consequência disso para agora? Quer dizer, lá atrás, alguém teve acesso ao capital, teve acesso aos recursos, aos empréstimos, mas comprou mais terra e plantou mais café. A consequência foi o que? O aumento da produção. E esse aumento da produção fizeram os preços cair. E agora os fazendeiros vão recorrer ao que eles têm de poder, que é o quê? A troca de favores. Então eles vão exigir, através desse convênio de Taubaté, por volta de 1906, e essa reunião aconteceu outras vezes, então eles se reuniram e a decisão deles é exigir que o governo compre o café excedente deles. Por quê? Porque o café estava com um excedente de produção, os preços estavam em quedas e eles estavam passando por uma dificuldade econômica. E agora era a hora do governo comprar o café excedente. O governo de Rodrigues Alves acontece durante o governo de Rodrigues Alves, mas isso vai o quê? Ser uma política também do governo do Afonso Pena, que vai ter que garantir a compra desse café excedente para não deixar esses fazendeiros quebrados. Resultado? O governo tem que comprar, porque é troca de favores. O presidente ou os presidentes são eleitos com o apoio dos fazendeiros, então agora os fazendeiros, quando estão em dificuldade, o governo tem que ajudar. Então o governo vai ter que comprar. E aí alguém vai ter que pagar por isso, então é lógico que os impostos vão ser aumentados, as políticas vão ser modificadas e alguém vai ter que pagar para que essas economias não sejam prejudicadas, não sejam quebradas. Então, o convênio de Taubaté obrigou o governo a comprar o café. Beleza? Então agora vamos na sequência falar sobre o governo de Afonso Pena e Nilo Peçanha. Bom, aqui tem uma coisa importante, que são detalhes, por isso que eu estou trabalhando essa aula, levando uma sequência com os presidentes, para a gente mostrar alguns fatos importantes, alguns acontecimentos importantes, porque esse período a República está em ascensão, a República está no seu momento mais importante, né? Da economia forte, do café, dos políticos, dos fazendeiros, né? Principalmente São Paulo e Minas Gerais, daí também essa política oligárquica, também sido conhecida como política do café com leite, né? A gente não pode esquecer de lembrar essa denominação. Obviamente que isso aqui é uma denominação que julga que São Paulo era um grande produtor de café e Minas um grande produtor de leite. A verdade é que São Paulo e Minas Gerais eram grandes produtores de café. Mas, né, como Minas tinha uma tradição da pecuária, para ficar então uma denominação interessante sobre esse período, então conhecido como política do café com leite. Então, por quê? Porque os presidentes, em quase todos os momentos da República Oligárquica, eram indicados ou por São Paulo, né, ou por Minas Gerais. É óbvio que em alguns momentos essa ordem não vai acontecer. A gente vai perceber que esse café não vai se misturar com leite, né? Então, política do café com leite, então é uma misturinha boa, né? Uma hora alguém de São Paulo indica o candidato, uma outra hora alguém de Minas indica o candidato, vai tudo bem. Mas nem sempre vai ser assim. A gente vai ter momentos em que esse café e esse leite não se misturam. Ou seja, os políticos de Minas Gerais e os políticos de São Paulo, eles, né, fazem acordos diferentes e esse acordo entre Minas e São Paulo, em alguns momentos, ele não acontece. Como a gente vai ver numa sequência já agora. Bom, pessoal, então, Afonso Pena é um governo que é marcado por um período também de crescimento econômico, né? Das próprias políticas do convênio de Taubaté, de comprar o café excedente, de queimar esse café excedente, né? Para poder o quê? Melhorar o preço do café, né? Também o governo marcado pela construção de ferrovias. Então, durante o governo dele, a gente vai ter a questão das ferrovias,
a política da entrada dos imigrantes. Dessa vez, então, a entrada de imigrantes não está relacionada à questão da política do café, mas está relacionado à questão da guerra, da Primeira Guerra Mundial, então imigrantes que queriam deixar a Europa, né, por medo da guerra. E aí também a gente tem o quê? A influência dos imigrantes no processo de industrialização, que a gente vai ver na sequência também. Então, imigrantes, né? Então isso aqui está relacionado ao medo da Primeira Guerra Mundial. Então ele incentivou a imigração, então há um incentivo à imigração, a abertura de ferrovias, ligação do interior do país pelas ferrovias. Se a gente vê, essas ferrovias vão então avançar pelo oeste de São Paulo, né, o oeste paulista, vão avançar pelo interior de Minas, Goiás, e vai chegar em várias partes do território brasileiro. Então foi uma política importante do Afonso Pena. Outro acontecimento também importante do Afonso Pena, para a gente, né, lembrar, é que ele não vai conseguir concluir o mandato. Ele vai, né, falecer. Então, em 1909, o vice dele assumiu, que é o Nilo Peçanha. E aí, durante o governo do Nilo Peçanha, a gente não vai ter aquele embrogólio que a gente teve na época do Deodoro, quando ele renunciou, que o Floriano assumiu, e aí a Marinha alegou que o governo dele era inconstitucional, e ele fez uma defesa de que o governo dele era legal, mas a Constituição falava que se um presidente não tivesse governado durante 2 anos, o vice só podia assumir e convocar novas eleições. Só que o Floriano não fez isso valer, e ele recorreu da justiça e permaneceu no governo, mesmo que não tendo o Deodoro governado os 2 anos, eleito presidente após o governo provisório. Nesse caso aqui, a gente tem um acontecimento diferente, porque o Afonso Pena já tinha passado de 2 anos de governo. Então, quando ele faleceu, a Constituição garantia, né, a posse definitiva do Nilo Peçanha, e ele concluiu o governo de 1909 para 1910. Durante o governo dele, a gente tem, né, alguns acontecimentos importantes. Outro acontecimento do Afonso Pena foi uma exposição geral do Brasil para comemorar, né, isso em 1908. Então, uma exposição, né, que mostrava muitas atividades econômicas, fotografias, feitos brasileiros durante esses 100 anos, né, que se comemorava da abertura dos portos, né? 1808, abertura dos portos, lá quando Dom João VI veio, né? 1908, no governo dele, então foi feito um grande acontecimento, uma grande, né? Vamos dizer que foi uma data comemorativa, um evento de cultura, de apresentação de vários elementos da cultura brasileira, de trabalhos brasileiros, beleza? E aí, no governo dele, então, o avanço das ferrovias, né? Construir ferrovias, abrir ferrovias e pegar o país, o incentivo aos imigrantes. E quando ele faleceu, o Nilo Peçanha assumiu. O Nilo Peçanha, então, ele vai terminar o mandato. A gente vai destacar aqui também um acontecimento muito importante, né? É o Serviço de Proteção ao Índio. Que seria, então, vamos dizer assim, um processo da FUNAI, né? Da criação da FUNAI. Então, seria a origem da FUNAI, é o Serviço de Proteção ao Índio, né? Um destaque aqui nesse Serviço de Proteção ao Índio, o Marechal Cândido Rondon, né? Desbravando, indo para o interior do Brasil, interligando as regiões aí do Mato Grosso, Rondônia, afora, né? Através dos telégrafos, também fazendo o quê? O processo de organização dos indígenas, né, demarcando áreas indígenas, começando esse trabalho de demarcação e proteção do índio, né, matar, se possível morrer, nunca matar, alguma coisa desse tipo, que era a ideia dele de defender. Então, quer dizer, ele era um defensor dos índios, se tornou um defensor dos índios. Inclusive, o estado de Rondônia, né, o antigo território, né, passou a ser chamado de Rondônia, em homenagem ao Cândido Rondon. Então, pelo seu serviço, né, na questão indígena, nesse desenvolvimento das telecomunicações no interior do Brasil, através da criação dos telégrafos, dos cabos de telégrafo que foram implantados, e do aldeamento também, né, da proteção do índio, da demarcação de terras indígenas também. Bom, outro acontecimento importante que vai acontecer no final do governo Nilo Peçanha são as eleições de 1909. E aí aquele acontecimento que eu falei, o café não
se misturou com o leite. Então o café não se misturou com o leite. Por quê? A gente vai ter uma divergência entre os políticos de Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais vai então se descolar, não vai apoiar o candidato que São Paulo queria, nem São Paulo vai apoiar o candidato que Minas queria, então o café não se misturou. Então a gente vai ter então aqui uma mudança, vai ser indicado um candidato do Rio Grande do Sul, que era militar, né, que é o Hermes da Fonseca, parente do Deodoro da Fonseca, militar, mas que vai concorrer às eleições, porque também vinha dos fazendeiros da oligarquia do Sul, e um candidato indicado por São Paulo, que era o baiano, que já tinha sido ministro do governo do Deodoro da Fonseca, que é o Rui Barbosa. Então, nesse período aqui, então, Hermes da Fonseca vai concorrer contra Rui Barbosa. Bom, pessoal, aqui tem duas coisas importantes desse período. Uma delas, o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, então, Hermes da Fonseca estava Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, né? Então quer dizer que o café não se misturou com o leite, ou seja, aquela política do café com leite não funcionou aqui, porque o Hermes da Fonseca vinha do Rio Grande do Sul e tinha apoio de Minas Gerais. São Paulo, né? E algumas regiões nordestinas, a Bahia, vai então o quê? Ficar com o Rui Barbosa. Tem um acontecimento muito importante que vocês devem então não se esquecer, que foi a primeira vez que ocorreu uma campanha política no Brasil. E ela é conhecida como campanha civilista. Então, né, ele inaugurou esse tipo de campanha onde o candidato, né, apresenta suas propostas, faz os comícios, apresenta suas propostas e faz comícios, vai até a população mostrar sua plataforma de trabalho. Então ele inaugurou isso. O Rui Barbosa foi o primeiro a implantar esse sistema de campanha. Apesar disso, né, a manobra dos coronéis, dos fazendeiros de Minas foi melhor e o Hermes da Fonseca, por uma diferença pequena de votos, ganhou a eleição do Rui Barbosa e se torna então o presidente. Isso aí então nós já vamos começar a partir de 1910. Então de 1910 a 1914 a gente tem o governo do Hermes da Fonseca, um governo marcado por alguns acontecimentos também muito importantes. Então nós vamos destacar aqui um elemento chamado política das salvações. Nós vamos destacar uma guerra do contestado, importante essa questão, e por fim nós vamos destacar também uma revolta importante que ocorreu no governo dele, chamada Revolta da Chibata. Muito fácil, importante, são temas que às vezes são cobrados no vestibular, no Enem, e aí as pessoas não se lembram. Por quê? Porque são muitos detalhes durante a República, então são muitos assuntos, mas vale a pena a gente prestar atenção. Então, política das salvações. Como o Hermes da Fonseca foi eleito, e não foi um período em que os políticos estavam unidos, então teve regiões em que ele quis modificar, então ele quis retirar aqueles fazendeiros, aqueles coronéis que controlavam os governos dos estados. Então isso ficou conhecido como política das salvações. Então ele vai então o quê? Influenciar e vai então alterar algumas regiões. Então uma delas especialmente acontece no Ceará. Então troca de governo. Então a gente tem uma troca de governo no Ceará, vai envolver uma família tradicional da política que já estava no poder aí governando o Ceará há mais de 10 anos, que é a família Ascioli. Então, para ficar bem claro, o que é essa política das salvações? Então vamos dizer que ele estava salvando a pele dele, né? Ou seja, em lugares, em regiões do Brasil onde
alguns políticos eram seus adversários, ele então quis o quê? Fazer uma troca, né? Na verdade, ele vai nomear governadores, ele vai nomear interventores para essas regiões para poder obter o controle, né? E tirar alguns adversários. No Ceará a gente tem, né, um acontecimento muito importante que inclusive envolve o padre Cícero, que era um aliado da família Scioli, e aí lá tem uma revolta, uma reação contra essa política da salvação que tirou a família Scioli do poder, e com o apoio do padre Cícero, né, que é conhecido como Padinho Cícero, né, Juazeiro, Padinho Cícero, milagroso, né, um religioso muito querido pela população, que fazia obras de caridade, que tinha escola, orfanato, mas é lógico, ele também recebia apoio, ele recebia também o quê? Favores do governo dessas famílias importantes, e agora ele defendeu também a permanência dessa família Scioli. Então, faz parte do governo do Hermes da Fonseca, então, tentar destituir alguns políticos rivais e colocar, né, de maneira imposta interventores que ele queria que, né, ficasse no poder, então nomeados por ele. Mas no Ceará há uma reação, né, uma revolta contra a política da salvação. Outro fato importante acontece, né, e é outro movimento messiânico, aquele igual Canudos, movimento messiânico. São movimentos religiosos, né, são movimentos que aconteceram no campo, envolvendo camponeses, mas envolveu a questão da religião, envolveu também o quê? Os líderes religiosos. Então, o contestado, ele vai além. Então, vamos fazer aqui de novo um mapinha, né, para a gente dar uma ilustradinha aqui. Bom, Canudos foi lá na Bahia. Canudos foi na Bahia. O contestado é uma região que fica entre o Paraná e fica entre Santa Catarina. E vai envolver a construção de uma ferrovia. Então, essa guerra do contestado, ela ocorre na região entre o Paraná e Santa Catarina, que é chamado contestado, era uma região em que os governos de Minas, do Paraná e de Santa Catarina disputavam essa região. Vai envolver a construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? E na construção dessa ferrovia a gente vai ter o envolvimento de uma empresa norte-americana que vai adquirir terras, que vai adquirir propriedade. Então isso vai envolver também uma manipulação desses trabalhadores, uma hora sendo aceitos nessa empresa que vai construir a ferrovia, então se tornam operários, outra hora a empresa não necessariamente precisando daquela quantidade de mão de obra, não tem mais o que emprego, não tem trabalho, eles se tornam então ali desempregados. Já existia o quê? Alguns camponeses que viviam em algumas regiões, né, vivendo da exploração do chá. Quando essa empresa, então, essa ferrovia veio para o Brasil, ela adquiriu também áreas de exploração de madeira. Então, além de fazer a ferrovia, a exploração de madeira. Então, no momento em que esses camponeses ficam sem nenhuma condição de vida e eles começam também a ser uma ameaça às propriedades, inclusive à própria empresa, existe um confronto da empresa, que é armada, que tem seus próprios, né, sua própria guarda, sua própria segurança, e ainda conta com o apoio do governo brasileiro e esses líderes religiosos, no caso aqui era o José Maria, né? Tentava então o quê? Fazer o povo permanecer firme na fé e lutar, né, pela terra, pelo abrigo, pela ocupação de um lugar, e enfrentar essa empresa e essas forças que foram mandadas pelo governo. Depois da morte dele, apesar do movimento ter se estendido, mas ele perdeu a força, ele chega até o governo também do Venceslau Braz, onde esse movimento é eliminado. Entendeu? Então, guerra do contestado. Uma guerra que envolveu os camponeses que chegaram a trabalhar na empresa da construção da ferrovia, uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, a região do contestado entre o Paraná e Santa Catarina. Então, esses camponeses, ora desalojados da terra, é uma questão agrária, uma luta pelo direito da terra, porque a gente já sabe que no Brasil tinha uma lei que só podia ser dono da terra quem tivesse o registro, não tem mais posse, desde 1850, que é a lei de terras. Então, isso mostra como era a questão agrária. E aí os camponeses foram tocados da maneira como a economia favorecia os fazendeiros locais ou a empresa que veio para explorar e fazer a ferrovia e também explorar madeira, e inclusive explorar o chá, que era uma atividade extrativista de muita gente nessa região. Beleza? As tropas do governo e a empresa derrotaram os integrantes camponeses que faziam parte da luta do contestado. Bacana?
E aí nós temos também a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, ela vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, essa Revolta da Chibata, pessoal, muito importante também, inclusive para a gente mostrar a luta, as lutas das minorias, as lutas contra o racismo, as lutas contra as leis que segregavam as pessoas, ou que beneficiavam, ou que punia. Né? Então, é um movimento importante, um momento muito importante. Revolta da Chibata. Então, ela acontece no Rio de Janeiro e ela é contra os maus tratos. Contra os maus tratos dentro da Marinha. Então, o que acontecia na Marinha Brasileira? Era uma tradição que vinha desde a época de Portugal. Quando o marinheiro cometia alguma atitude ilegal ou cometia algum erro, uma infração, ao invés de ser punido, levar uma advertência, não, ele tomava chibatadas. Por isso a revolta se chama Revolta da Chibata. Um marinheiro foi, nesse início do governo do Hermes da Fonseca, foi condenado às chibatadas, e isso levou um grupo de marinheiros, inclusive um marinheiro experiente, né, chamado João Cândido, conhecido como Almirante Negro. Anos antes ele já tinha participado de algumas viagens pela Marinha Brasileira, ele era negro, filho de ex-escravos, mas que fez carreira dentro da Marinha. Chegou a ir em outros países, a conhecer como funcionava, né, a renovação dessas punições contra marinheiros, porque já não existia mais esse tipo de punição. Então, diante disso, dessa experiência dele, eles vão se rebelar contra esse acontecimento de um marinheiro ter sido condenado a 250 chibatadas. Então, eles se amotinaram, eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, e aí então eles negociaram com Hermes da Fonseca. A negociação seria então o quê? Abolir os maus tratos dentro da Marinha. A princípio, o governo do Hermes da Fonseca aceitou, né? Eles redigiram um documento onde eles exigiam o fim desses maltratos. O governo do Hermes da Fonseca aceitou. Depois o governo do Hermes da Fonseca, né, não aceitou, ou seja, ele, né, falou uma coisa e depois fez de outra forma. E aí então esses marinheiros foram presos, alguns foram levados para o interior do Brasil para trabalhar em seringais, outros foram fuzilados, então ficaram presos, fuzilados, levados para trabalhar. Ou seja, o Hermes da Fonseca não cumpriu o acordo de acabar com as punições dentro da Marinha. Então, por que aconteceu a Revolta da Chibata? Nome Chibata, chibatada. Por quê? Porque marinheiros que cometiam algum delito, cometiam alguma infração, eram punidos com chibatadas. E o João Cândido, junto com outros marinheiros, fizeram um motim, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro e exigiam que fosse feita uma nova, uma nova lei, um novo regimento para os marinheiros. E tirando aí desse regimento, dessas normas, a de chibatadas. A princípio o Hermes da Fonseca concordou, depois ele não cumpriu e todo mundo que estava participando se ferrou. Inclusive o próprio João Cândido e muitos outros marinheiros que foram presos ou executados, fuzilados ou foram obrigados a trabalhos forçados nos seringais. Beleza? Então, o governo dele marcado por vários acontecimentos importantes, políticos, sociais, né? Então, o governo muito marcante, né? Questão política das salvações, a Guerra do Contestado, que é um movimento messiânico, né? E essa Revolta da Chibata, que envolve a questão, né, dos maus tratos, né, das punições e etc. Bom, e aí, para finalizar essa parte, vamos falar do presidente Venceslau Braz, que vai governar o mesmo período, né, da Primeira Guerra Mundial. E um acontecimento importante do Brasil, do governo do Venceslau Braz, é a indústria brasileira. Formação da classe operária. Essa classe operária que já começou a se formar desde a época do governo do Afonso Pena, porque na época do governo do Afonso Pena ele incentivou a entrada de imigrantes. Então, esses imigrantes que vieram para o Brasil nesse período eram imigrantes que já estavam acostumados com as atividades operárias, a indústria europeia. Então, de certa forma, é um imigrante qualificado da indústria, diferente daquele período do café, que muitos imigrantes também vieram, né? Mas eram o quê? Para trabalhar na lavoura de café, era uma época que estava acontecendo o êxodo rural lá na Europa. Aqui não, são o quê? Pessoas com medo da guerra que vieram. Então isso vai
ajudar bastante. Então essa indústria nossa desse período é chamada indústria de substituição. Então o que é a indústria de substituição? Que ocorre durante o governo do Venceslau Braz. Essa indústria de substituição é a indústria que o Brasil teve que produzir os produtos que antes ele importava. Por que ele importava? Porque o Brasil não tinha indústria e ele importava de onde? Importava da Europa, principalmente, mas esses países vão se envolver com a guerra. Então eles vão destinar a sua indústria para a produção bélica. E alguns produtos da indústria normal pararam de ser produzidos. Então o Brasil, como era um país dependente das importações, ele não pode importar durante a Primeira Guerra. Então, também, obviamente, né, nós vamos ter, lógico, capital de estrangeiros que vieram, né, esses imigrantes que vieram para o Brasil, alguns também eram pessoas de grande capital também dos fazendeiros, que ganharam lucros com o café, vendo a possibilidade de lucros também com a atividade industrial, já que agora a gente também contava com o quê? Com a presença de imigrantes, então a gente tinha mão de obra, então essa indústria vai ser alavancada nesse período do governo do Venceslau Braz, que vai governar de 1914 ao 1918. Outra coisa importante, não podemos esquecer então, a formação da classe operária. A formação da classe operária e, consequentemente, se essa classe operária vai se formar aqui no Brasil, a gente vai ter as mesmas lutas trabalhistas, as mesmas explorações da mão de obra que existiu na antiga industrialização inglesa e europeia e japonesa e norte-americana, onde os trabalhadores ganhavam baixos salários, tinham jornada alta. Só que aqui, o período sem os direitos, sem as condições de trabalho melhoradas, ela tem um tempo menor. Já em 1917, a gente tem a primeira, né? Em 1917, a gente já tem a primeira revolta, a primeira, vamos dizer, greve dos trabalhadores da indústria brasileira, né, uma grande greve, né, a greve geral de 1917, então já mostrando que os trabalhadores, pela influência da presença desses imigrantes, né, já tinham o quê? Um perfil diferente, já conheciam os direitos e eles não queriam passar pelo mesmo processo longo de exploração da mão de obra como aconteceu na indústria europeia, norte-americana e japonesa. Então, o governo Venceslau Braz, para finalizar, indústria de substituição de 1914 a 1918, o governo dele. A indústria de substituição, o porquê substituição? A gente ia substituir os produtos importados por produtos produzidos aqui mesmo. Por que a gente estava fazendo isso agora? Porque de certa forma tinha capital, a gente tinha recebido qualificação, mão de obra qualificada, capital dos próprios imigrantes, capital que veio da fazenda de café e principalmente porque a gente não estava podendo importar e precisava de certos recursos. Panela, facão, machado, foice, martelo, alicate, arame, diversos tipos de produtos. Então, alimentos, bebidas, né, tudo isso passou a ser o quê? Produzido aqui. Antes, isso tudo praticamente era importado. Então, é a nossa indústria, começando tarde, mas começando no governo do Venceslau Braz durante o primeiro período, né, durante o período da Primeira Guerra Mundial. Indústria de substituição. Então, vou apagar aqui rapidinho e a gente continua com o governo de Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. E vamos falar nessa sequência também sobre o movimento tenentista, Semana de Arte Moderna, até o fim da República Velha. Beleza? Continuando. Oi, pessoal, então vamos continuar esse conteúdo sobre a República Oligárquica. Vamos falar sobre o fim da República Oligárquica, como eu havia falado para vocês. Então a gente já colocou aqui e vamos finalizar. Como eu disse para vocês, o conteúdo vai sendo didaticamente colocado com cada presidente, os acontecimentos importantes, então as revoluções, as revoltas, os acontecimentos importantes da República estão dentro de cada presidente que eu fui selecionando. Então, não é para você decorar o nome dos presidentes, mas para você ter uma referência. É muito difícil quando você fala de vários acontecimentos durante a República e você não tem essa referência. Bom, então continuando, agora é a parte que a gente vai falar sobre a crise da República. Antes de falar sobre essa crise da República, repetindo a questão da transição, há um determinado momento em que a gente tem a eleição do Rodrigues Alves, mas pelo seu falecimento, Delfim Moreira assumiu provisoriamente, convocando as eleições que
vai ter como presidente eleito o presidente Epitácio Pessoa. Durante o governo do Epitácio Pessoa, a gente vai perceber que cresce bastante movimentos sociais dentro do território brasileiro. A gente já vinha do período anterior, que foi o período durante a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, quando o Brasil viveu a indústria de substituição. Então a gente teve, durante o período anterior, a entrada de muitos imigrantes no Brasil e há uma formação da classe operária. Junto com a classe operária, nós vamos ter também o crescimento, né, do movimento comunista, o surgimento do Partido Comunista, principalmente porque 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tem o processo revolucionário da União Soviética. É obviamente que isso vai influenciar muito os trabalhadores, os operários brasileiros e as revoltas e as greves que vão acontecer e a formação do Partido Comunista. Bom, durante o governo do Epitácio Pessoa, a gente vai destacar que a gente tem o quê? Uma continuidade da crise econômica, ou seja, um fortalecimento da crise econômica, né? A inflação, a questão da emissão de moeda, o café não ia tão bem. Então, uma série de questões econômicas que também marcam o governo do Epitácio Pessoa. Além da crise econômica, a crise política, principalmente quando a gente vai se aproximar do período, né, das novas eleições que vão acontecer no início da década de 1920, então por volta de 1922. Então, nesse período de 1921 para 1922, a gente tem então o crescimento dessa crise política relacionada à questão das eleições. Bom, um dos episódios mais importantes e conhecidos desse período é conhecido como a crise das cartas, né? A gente tem uma série de cartas que faziam críticas, que eram cartas pesadas contra um clube militar, contra o Hermes da Fonseca, e essas cartas foram atribuídas, existe então até o debate sobre a falsidade ou não dessas cartas, mas elas foram atribuídas ao candidato Arthur Bernardes, que era o candidato, né, de oposição ao grupo que, né, os militares e o Clube Militar do Rio de Janeiro pretendia. Isso então levou, por exemplo, ao fechamento do Clube Militar e à prisão do Hermes da Fonseca. Então esse conflito foi muito importante na história, ele é marcante na história porque ele vai então dar origem, então essa crise das cartas, né, no processo das eleições, no final do governo do Epitácio Pessoa, vai levar ao fechamento do Clube Militar e à prisão do Hermes da Fonseca e, consequentemente, isso vai gerar um descontentamento entre os militares, especialmente entre um grupo de tenentes. E aí a gente então tem o quê? O processo inicial de construção do movimento tenentista no Brasil, que já se mostrava insatisfeito com a política oligarca. Mas vai lembrar, o tenentismo ele vai se opor ao governo, ele vai se opor à república oligarca. O tenentismo ele vai então o quê? Ele vai começar com a revolta do 18 do Forte de Copacabana, ou a revolta do Forte de Copacabana, conhecido como os 18 do Forte. Então, eles se organizaram para tentar fazer um levante, né, iniciar um levante. Era um número expressivo, mas no fim a gente só vai ter 17 militares e um civil participando, né, desse movimento para chegar até o palácio, para poder então o quê? Formar uma força para derrubar o governo. E eles são, logicamente, atacados pelo governo, pelas tropas do governo. Desses 18 integrantes do movimento, então 17 eram militares mesmo, e um era um civil que participou. Só 2 conseguiram escapar quando enfrentaram as forças do governo. Então isso tudo ocorre no ano de 1922. Isso aqui inaugura o tenentismo. Esse movimento que é feito e formado por militares de baixa patente, né, de capitão a tenente a outros grupos mais baixos, que se posicionam contra a República Oligarca, contra o voto de Cabresto, né, lutam para modificar a questão da educação, mas são muito então que centrados numa derrubada de governo, que no caso era a República Oligarca, mas para um governo também o que centralizado e militarizado. Quer dizer, combatem uma república, mas não tem são contra o voto de Cabresto, são contra quase todas as manias, né, e aqueles processos que a gente sabe de corrupção, de eleições fraudadas, né, dessa República Oligarca, mas eles também não apresentam uma solução democrática, né, uma solução que vai, por exemplo, derrubar essa oligarquia e vai transformar o país numa nova fase, um novo governo. Então, na verdade, um governo militar e centralizado é a intenção desses tenentes. Como o 18 do Forte vai ser combatido, o movimento tenentista ele vai se espalhar.
Mas nesse mesmo período que a gente teve o movimento tenentista, essa revolta do Forte Copacabana, que vai ser controlado, a gente também tem um outro episódio muito importante da nossa história, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Então veja que o processo de passagem do governo de Epitácio Pessoa para o Arthur Bernardes é marcado por uma agitação intensa. Então, da crise econômica à crise política, ao desenvolvimento do tenentismo, há um momento importante da nossa cultura e da nossa arte, onde a gente vai ter então a Semana de Arte Moderna, um acontecimento em São Paulo que vai então propor uma mudança na arte brasileira, onde a literatura, onde a pintura, né, vai então ser questionada, principalmente esse modelo europeu. Então, inclusive aquela ideia, precisamos absorver o que for europeu, o que for importante, mas deglutir, né? Precisamos então o quê? Aperfeiçoar isso e ter a nossa própria cultura. Então é uma manifestação muito importante da arte brasileira, com nomes importantes, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e uma infinidade de outros grandes artistas, né, da literatura e da pintura, né, de maneira geral. Beleza? Bom, o avanço do tenentismo. Então o tenentismo começa aí em 1922, ele avança. O tenentismo avança durante o período do governo então do Arthur Bernardes, que vai ser eleito, né, pela oligarquia, e esse movimento, então, ele chega, por exemplo, a São Paulo, ele chega ao Rio Grande do Sul, então a gente tem o movimento tenentista, né, a Revolução Paulista, que vai ser contida, a gente também vai ter um movimento tenentista no Rio Grande do Sul, e um dos acontecimentos importantes desse período aí, desse processo do tenentismo, já dentro das eleições do Arthur Bernardes, é que isso ainda agrava mais a questão política. E a questão econômica não é tão favorável e a questão política aumenta mais durante esse governo do Arthur Bernardes, justamente pelo processo, o crescimento e o avanço do tenentismo. Esse tenentismo de 1924, da Revolução Paulista, ele também vai se juntar ao movimento, porque eles são combatidos em São Paulo. O governo, né, vai então o quê? O governo do Arthur Bernardes é um governo que vai então enfrentar essa crise, então ele vai passar a maior parte do tempo do governo dele, de 1922 a 1926, combatendo o tenentismo, combatendo revoltas. O Brasil vai viver então um período em que ele decreta estado de sítio, onde todos os brasileiros perdem os seus direitos e o governo passa a ter um poder mais forte de atuar para combater esses movimentos. Então ele é combatido, a Revolução Paulista é combatida, no Rio Grande do Sul também é combatida, mas parte dos integrantes de São Paulo e do Rio Grande do Sul se unem, formando então uma coluna que é chamada Coluna Prestes. Isso então no governo de Arthur Bernardes, de 1925 até chegar ao governo do Washington Luiz, né? Essa coluna vai então percorrer o território brasileiro. A Coluna Prestes, ela era formada por integrantes do tenentismo do Rio Grande do Sul e São Paulo. A intenção deles era percorrer o território brasileiro. Então vamos fazer aqui um mapinha, né, para auxiliar a nossa compreensão. Então, nessa proposta dos tenentes, comandada por Luiz Carlos Prestes, né, eles saem de São Paulo, junta com o pessoal do Rio Grande do Sul, e eles vão percorrer aí cerca de 25 mil quilômetros pelo território brasileiro. Qual era o pensamento, qual era a intenção do movimento tenentista? Conseguir apoio, atrair pessoas para o fortalecimento do tenentismo, para conseguir então ir ao Rio de Janeiro e derrubar o governo. Só que esse processo não ganhou, esse movimento pelo interior do país, cortando aí o centro-oeste, o nordeste brasileiro, né, o sudeste, centro-oeste brasileiro, não ganhou apoio. Por quê? Porque a maior parte do território era comandado por coronéis. Então, na verdade, houve embate, era uma espécie de luta, uma guerrilha entre esses integrantes do tenentismo e os coronéis e as forças do coronelismo nesses estados pelo interior do Brasil, onde eles percorreram cerca de 25 mil quilômetros até serem o quê? Expulsos do país e se refugiar aqui nos países vizinhos da América Latina. Esse movimento tenentista, ele vai ganhar força na Revolução de 1930, na época do Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes e outros integrantes deixam o país, Luiz Carlos Prestes vai para a Europa, lá ele vai se tornar um dos maiores nomes do comunismo mundial. Aí a gente vai ver esse conteúdo e esse processo também do Luiz Carlos Prestes quando a gente for estudar a época Vargas, né, o período Vargas, mas lembrando que o tenentismo não consegue
o apoio suficiente para derrubar a oligarquia durante o período da coluna Prestes, que percorre aí os cerca de 25 mil quilômetros, né, pelo território brasileiro, mas vai ser crucial, importantíssimo para a Revolução de 30, quando Getúlio toma o poder, né, em 1930, a sua dita Revolução de 1930. Bom, para finalizar, o último presidente da República do Brasil, Washington Luiz. Então, nesse período, a gente sabe que acontecia disputas entre os grupos, as grandes forças do coronelismo, e quando Washington Luiz foi indicado para ser o candidato a presidente, ele foi indicado por Minas Gerais, então que tinha uma força grande naquela política do café com leite. Então, o Washington Luiz, que governou aí de 1926 a 1930, deveria então o quê? Escolher um presidente, um candidato nas eleições que fosse de Minas Gerais. Mas devido a alguns acontecimentos que ocorrem durante o seu governo, quer dizer, a crise política ela deu uma acalmada, mas a crise econômica ela veio a ser um dos pontos mais importantes da crise política que virá a acontecer no final do governo dele por causa das eleições no final da década de 1920. Então o que a gente tem? A gente tem, no primeiro momento do Washington Luiz, uma estabilidade política, o controle do tenentismo que foi combatido, mas aí a gente tem o processo das eleições de 1930. Nesse período das eleições de 1930, o Brasil e o mundo já tinha passado pela crise de 1929, que é a crise do capitalismo, quando os Estados Unidos, apesar de ter vivido a euforia, os anos loucos, os anos felizes após a Primeira Guerra Mundial, né, após 1918, na década de 20, os anos loucos, os anos felizes, produção, consumo, emprego, né, mas teve a crise de 29, que quebrou a economia norte-americana e afetou todo o capitalismo mundial, inclusive a economia brasileira, principalmente a economia cafeeira. Então, diante disso, o governo do Washington Luiz, que já se organizava, né, com a questão da política do café, para poder melhorar o preço, valorizar, não deixar os cafeicultores quebrar, ele fica preocupado, com certeza essa é a decisão dele. Se eu colocar um presidente, um candidato agora nas eleições de 30, que represente Minas Gerais, ele vai cuidar mais de Minas e vai deixar São Paulo. Então, ele quebrou esse acordo. Então, por isso eu coloquei aqui, o café não se misturou com leite. Então, nas eleições de 1930, o café não vai se misturar com leite. O Washington Luiz vai indicar um político de São Paulo. E aí, Minas Gerais vai se unir à política do Rio Grande do Sul, eles vão formar um grupo também com o Nordeste, com o João Pessoa, e vão lançar uma candidatura de Getúlio Vargas pela Aliança Liberal. Então vejam só, o Partido Republicano Mineiro, insatisfeito por não ter sido, né, escolhido, não ter sido preterido pela escolha de um político mineiro por Washington Luiz, porque o Washington Luiz vai indicar o Júlio Prestes, não é Luiz Carlos Prestes é do tenentismo, integrante das forças do tenentismo, enquanto que Júlio Prestes é o político da oligarquia brasileira, né? da oligarquia dominante de São Paulo. Bom, então nas eleições de 1930, nós vamos então ter dois candidatos, o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas. Então, nas eleições de 1930, Júlio Prestes é o candidato representante de São Paulo. Júlio Prestes, então, logicamente, que vai ter todo o controle das eleições, a oligarquia paulista era muito forte. Júlio Prestes vai derrotar o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, então, vai ficar, então, todo o grupo do Vargas, né, que fazia parte da Aliança Liberal, que foi uma união entre quem? Rio Grande do Sul, Minas Gerais e também o Nordeste, especialmente a Paraíba, porque o vice dele era o João Pessoa, eles ficaram meio que murchos. A derrota veio, uma derrota brusca, né, uma diferença de votos muito grande. Obviamente que não tinha muito o que fazer, eles também, o próprio Getúlio Vargas, que agora está na Aliança Liberal, ele fez parte do governo de Washington Luiz, então quer dizer que se você olhar bem detalhadamente, você não tem um candidato muito diferente do que era a realidade daquele período. Quer dizer, o Washington Luiz indicou o Júlio Prestes, é da oligarquia. Getúlio Vargas se apresenta como o quê? O candidato da Aliança Liberal. Mas essa Aliança Liberal também era formada por oligarcas, tanto de Minas, quanto do Rio Grande do Sul, quanto da Paraíba e do Nordeste. Bom,
o que a gente vai ter? Por que esse governo, quais são as transformações, por que nós vamos ter a Revolução de 1930? Bom, pessoal, a Revolução de 1930 é a revolução que acabou com a República Oligárquica no Brasil. Por que ela aconteceu? Bom, o que a gente tem para mostrar, a gente vai começar então a estudar no próximo capítulo sobre a Era Vargas, mas nós vamos mostrar o que aconteceu. Após a derrota, o grupo do Vargas, eles ficaram, bem quietinhos, murchinhos. Mas aconteceu um acontecimento, foi marcante. O assassinato do João Pessoa, que era candidato a vice do Getúlio, pela Aliança Liberal. O assassinato não está ligado diretamente às eleições de 1930, mas elas foram importantes, porque ela deu oportunidade dos políticos derrotados, Getúlio Vargas, os políticos mineiros, os políticos do Nordeste, se reunirem e começar a discutir essa questão das eleições e da derrota. E aí eles começam então o quê? A se organizar, a juntar, a atrair esses grupos de tenentes, governos que não estavam favoráveis à vitória do Júlio Prestes, Por quê? Porque eles alegam que essa eleição foi fraudada e isso vai então fazer com que eles criem um movimento que vai dar origem à Revolução de 1930. Um movimento que contesta a eleição do Júlio Prestes, essa eleição então vai ser contestada, eles vão alegar que ela foi fraudada, então se unindo eles vão organizar uma revolta, que é o quê? Um levante armado, dessa vez contando com o tenentismo, com os tenentes de vários quartéis, é um levante, e também com vários grupos oligárquicos. Com isso eles derrubam o governo de Washington Luiz e impedem a posse de Júlio Prestes. E a partir então desse episódio, a partir de 1930, a gente vai iniciar o período conhecido como Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, que a gente vai estudar na sequência das nossas aulas. Espero que vocês tenham curtido aí, que vocês tenham aprendido. A aula foi longa, distribuí ela de forma que todos os presidentes fossem mostrados para vocês. Alguns episódios importantes, também são destacados nesse período, como a Revolta da Chibata, o Movimento Messiânico de Canudos, a Guerra do Contestado. Outro episódio que faltou a gente comentar, mas que aconteceu durante esse período também, que envolve uma questão também de ação contra o governo, de rebeldia, é o movimento do cangaço, que tem a figura do Lampião aqui no Nordeste como um dos mais importantes integrantes desse movimento, de oposição, ora meio bandido, ora meio herói, que é o cangaço, O Lampião é um dos representantes genuínos desse processo de luta, de causa social, que a gente não comentou, mas que você está ouvindo agora e sabe que faz parte desse período que se estende até a época do Vargas. Então, as oportunidades para falar não faltarão. E a gente falou sobre a questão do tenentismo, sobre a questão da Semana de Arte Moderna, então está completo, todos os conteúdos que você precisar. E aí, dessa vez, eu vou pedir para você não se esquecer de curtir a nossa aula, acionar o sininho, tem um lance aí do sininho para você receber notificação, para eu poder saber que você está antenado. Você agora também tem novidade, você vai receber uma lista de atividades e exercícios, só que você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa pedir para os seus amigos, os seus conhecidos, divulgue o nosso canal, ajude o nosso canal aí para frente, que nós vamos fazer excelentes aulas para você que vai fazer o vestibular, para você que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibulinho. Não se esqueça, juntos nós vamos vencer, nós vamos chegar. Valeu? É isso aí e até o próximo conteúdo.